Livro de Êxodo, capítulo 12. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. E aquele que não tem ou prefere ler aqui no telão, também fique à vontade. Mas a gente sempre recomenda, anda com a sua Bíblia. Ande com a palavra de Deus. Amém? Por mais que nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor, eu não troco esse livro de capa preta pelo meu celular. O celular é um quebra-galho, que às vezes a gente está no serviço, a gente está em algum lugar, a gente tem a Bíblia ali online, a gente pode ler, mas a palavra de Deus, às vezes a gente perde costumes, que são muito importantes. Uma vez o irmão Irineu pregou uma palavra aqui para os homens, que nós não devemos mover os marcos antigos, que está no livro de Provérbios. Eu acho tremendo isso aí, porque aquilo que nós aprendemos lá no passado, ele não pode ser movido, é algo sério, porque se a palavra for movida de lugar, o evangelho não dá continuidade, ele só alcançou até nós hoje, porque alguém deu continuidade, e ele tem que ser lido da forma que é. Então não abandone a palavra de Deus, sempre ande com ela, folhe essas páginas, e você vai ver como que pode um livro ser tão vivo quanto ele é. Um livro tão antigo, o mais perseguido, mas também o mais produzido, o mais editado, de todos os tempos, e nunca houve outro igual. Não abandone a palavra. Livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos passear um pouco a respeito da história da Páscoa, e eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio, que o Senhor ministrou em meu coração. A palavra de Deus diz assim: diz Yahvé a Moisés e Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães matzah, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comereis às pressas, é o Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis com uma festa perene para Yahvé.
nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Amém? Só para a gente entender um pouquinho, esse é o texto de introdução. É só o de introdução. Para a gente entender um pouquinho da Páscoa. O porquinho está engordando lá. Um pouquinho da Páscoa. Amém. Você riu, né, Rosângela? A gente entendeu um pouquinho aonde começou a Páscoa. Qual é o sentido da Páscoa? Aonde que nasceu? A palavra de Deus nos ensina que o povo de Deus sempre se encontrou escravo quando pecou. Quando se afastou de Deus, quando cometeu erros. E nós entendemos também que o pecado, ele entrou no mundo por um homem. Quem foi esse homem? Adão. E quando o pecado entrou no mundo, Adão tentou cobrir a sua vergonha, tentou cobrir a sua nudez, e o que ele fez? Ajuda aí. Não matou animal não. Ele se escondeu e depois ele fez o que para esconder a sua nudez? Ele colocou uma folha de... Se você arranca uma folha de uma árvore, ela permanece seca ou verde? Quer dizer, permanece verde ou ela seca? Perdão. Ela seca. O homem sabia que tinha pecado. O homem, Adão, sabia que tinha errado. E ele tentou esconder o seu erro. Ele tentou consertar as coisas se cobrindo com uma folha de figo. Mas a folha secou. O pecado não conseguiu ficar encoberto. Mas Deus, para cobrir, a vergonha do homem, viu que o homem estava nu. Também Deus sabia que ele estava nu, mas viu que o homem estava envergonhado de estar nu. Deus fez o primeiro sacrifício. Até então nenhum sangue tinha sido derramado nessa terra. Deus vai lá, matou animais. Foi Ele que matou os animais. E dos animais que Ele matou, não sei se foi um ou foi dois, né, um para cada um, ou se já fez um guarda-roupa para Adão e Eva, não sei. Mas a palavra de Deus diz que Ele matou animais. E desses animais fez roupas para cobrir a nudez, a vergonha de Adão e Eva. Ou seja, o homem, na primeira tentativa já que ele teve, logo após pecar, na primeira tentativa que ele teve de encobrir o pecado, ele já falhou, porque ele tentou da maneira errada. Uma folha de figo não ia tapar, gente, ela ia secar, e depois ela ia sumir. Haja árvore para tapar essa nudez. Quanta folha ele ia ter que tirar. Mas Deus sabia que para encobrir a vergonha que ele estava sentindo, a partir daquele dia ele ia precisar de roupas. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Esse povo que estava no Egito, povo de Deus, povo de Israel, nação eleita, nação que tinha uma promessa sobre eles através da vida de Abraão, eles estavam presos no Egito, por quê? Porque eles pecaram contra Deus, eles erraram, e Deus permitiu que eles se tornassem o quê? Escravos dos egípcios. Outrora, os egípcios, eles aceitaram o povo de Deus junto deles por causa de um homem, que foi José. José foi um homem escolhido por Deus, se tornou até governador do Egito. Só que após isso, o povo de Deus continuou em pecado. E toda vez que o povo de Deus pecava, que o povo de Deus se afastava de Deus, o que acontecia? As outras nações os escravizavam. O que o pecado faz com o ser humano? Escraviza. Ele prende o ser humano, ele amarra o ser humano. O pecado, ele nos é uma prisão. E quando nós pecamos, nós se tornamos escravos do pecado, escravos daquela situação. Através da mentira, nós tentamos esconder, através da mentira, omitindo. Né? Tem pecado que a gente costuma falar assim, que é um perigo muito grande. Quando você comete um pecado, primeiro você se arrepende, de repente você para de se arrepender, e esse pecado começa a se tornar cotidiano, esse pecado começa a se tornar de estimação, e aonde ele se torna iniquidade. E o pecado que se torna iniquidade é um pecado que você já aceita ele, você já nem se arrepende mais dele. Mas todo pecado é um escravo, aquele povo estava escravizado. Só que daí esse povo resolve clamar a Deus. Cansado da escravidão, começou a clamar a Deus, e nós conhecemos a história. Eles clamam a Deus, Deus vai lá, levanta entre eles um homem que foi adotado como egípcio,
que era Moisés. Chega em Moisés, depois que Moisés vai para o deserto, mata um homem, vai para o deserto. Deus fala com ele numa sarça ardente: vou libertar meu povo, vou usar você. Moisés começa todo o processo, Deus começa a mandar pragas sobre o Egito, para que o faraó libertasse o povo de Israel. E foi 1, e foi 2, e foi 3, e foi 4, e foi 5, e foi 6, e foi 7, e foi 8, e foi 9 pragas, e nada de faraó libertar. Mas na 10ª praga, Deus resolve tocar na vida que era mais, naquilo que era mais importante para todo ser humano ali naquela época, era mais importante, até hoje um filho. E o primeiro filho, o primogênito, falou: agora Faraó vai ter que libertar. E eu vou mostrar que os deuses deles não têm poder. Eu vou tocar nos primogênitos. Todo primogênito, desde homem a animal. E eu achei interessante que até os animais, nem os animais foram poupados. Eu vou matar. Só que eu tenho uma promessa para com este povo. E para que esse povo também não chores, não sofra, porque Deus não quer causar sofrimento para aqueles que é seu. Ou seja, Deus não quer causar sofrimento para ninguém. Nós somos escravos das nossas escolhas, dos nossos erros. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós permitimos, nós demos legalidade. E Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Nós temos a escolha de escolher o que é certo e o que é errado. Mas naquele dia, ele chega para Moisés e fala: Moisés, você vai passar para toda a congregação do povo, da seguinte forma, o que nós lemos aqui. Que eles iam escolher um cordeiro, lembra aí, fala para o teu irmão: cordeiro. Fala para ele: sem mancha, sem mácula, macho. Ou seja, um cordeiro perfeito, entre todo o rebanho. Se não tiver ovelha, pode ser o quê? Cabrito, que é parente, né? E você vai matar, vai falar para toda a congregação, que no dia tal, que é o 14º dia do mês, eu virei sobre a terra. Só que nesse dia, você fala para a congregação: mata esse cordeiro, tira todo o sangue desse cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser degolado. Quem aqui já matou animais para se alimentar? Tem gente que fura, né, o coração. Nós tínhamos o costume de matar porco furando o coração. E quando você quer que todo o sangue de um animal saia do corpo dele, você tem que degolar. Olha que coisa, né? Aí você pendura, né? Você pendura de ponta cabeça, né? Cabeça para baixo, corta o pescoço e todo o sangue sai, se esvare todo o sangue. A carne chega a ficar até um pouco mais branca. É fato. E assim eles fizeram. Degolaram, era para degolar o cordeiro, pegar o sangue, colocar numa vasilha, e pegar aquele sangue, presta atenção nisso, pegar aquele sangue, passar nos umbrais da porta da casa de cada um. Se a família fosse pequena, é para se juntar com outra, porque eles deveriam também, além de passar o sangue no umbral da porta, eles tinham que comer toda aquela carne, não podia sobrar nada, porque no outro dia cedo, depois de tudo isso, no outro dia cedo, eles tinham que sair com pressa, porque Deus ia matar todos os primogênitos, e aquilo ia fazer com que Faraó ordenasse, deixasse que o povo de Israel saísse do Egito. Aquilo seria a libertação do povo de Israel. Aquele ato era que ia libertar aquele povo da escravidão. Matar o cordeiro, passar o sangue nas portas e comer da carne dele. Preste atenção nisso. E eles fizeram isso, mataram o cordeiro. E as ervas amargas, esqueci de incluir as ervas amargas, era para eles comerem nesse dia pão sem fermento e ervas amargas. Eram as três: matar o cordeiro, comer pão sem fermento e a erva amarga. Era o que eles tinham que consumir. Passar o sangue na porta. Por que passar o sangue na porta? Porque quando o anjo da morte passasse naquela noite, naquele lugar, a casa que tinha aquela marca, aquele sinal no umbral, é como se fosse aqui, ó, é o umbral. A casa que tivesse aquele sangue aspergido no umbral, o anjo passaria por cima, e nenhum mal chegaria naquela casa. E assim aconteceu.
A gente pode pensar assim, poxa, mas que triste, né? Verdade. Muita coisa que aconteceu por causa do pecado do homem entristece. Não foi por causa de Deus. Foi o pecado do homem que causou tudo isso. Mas se cumpriu a palavra. O anjo veio, olhou os umbrais, aquelas famílias foram poupadas. Mas os primogênitos morreram. Os egípcios ficaram desesperados, porque já estavam atormentados com 9 pragas que Deus tinha enviado, mas eles não tinham amolecido o coração ainda, mas aquela foi a derradeira. O faraó falou, manda esse povo embora, deixa eles ir, e ainda tinha mais promessa ainda, que o povo ia dar ouro, ia dar prata, tudo, eles iam pagar para o povo ir embora, e assim eles foram para o deserto, e você conhece toda a história. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Complemento da palavra. Assim como Deus fez o primeiro sacrifício aos animais, para esconder a nudez do homem e sua vergonha, pois a forma que o homem fez era falha, Deus assim o fez outra vez, pois o homem não tinha como tirar o pecado de si só. O homem não conseguia se livrar daquela situação, Deus teve que intervir, e foi através da oração, em arrependimento, que aquele povo clamou a Deus, salva-nos, liberta-nos, que Deus ouviu. Mas vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, antes de nós lermos, o homem continuou pecando? Continuou. Eles foram para o deserto, eles sofreram no deserto, eles foram guardados por Deus, conhecem a história do deserto, abriu-se o mar, tudo, eles foram para o deserto e o homem continuou. E desde essa época se adotou, porque foi algo que Deus direcionou. Que esse gesto, esse ato, esse ritual que eles fizeram de passar o sangue, ia fazer com que o anjo da morte passasse por cima da casa deles. E essa frase, passar, que é o passage, em hebraico, ela também nos é conhecida como Páscoa, que significa o anjo passou por cima da casa, e não feriu. E Deus deu uma ordem, que esse ritual fosse feito todos os anos, como lembrete do que Deus fez por aquele povo. Todo ano eles tinham que comemorar essa data, da mesma forma, matando um cordeiro, comendo pão asmo, comendo a raízes amargas, fazendo uma festa, em comemoração à libertação que Deus deu para aquele povo. Assim nasceu a comemoração da Páscoa, e o sacrifício desse animal, a qual eles sacrificavam todo ano, também lhes eram como um sacrifício de pedido de perdão pelas suas falhas, pelas suas transgressões. Mas começou a ficar um ato banalizado, como tudo que o homem faz, ele banaliza tudo que é sagrado, infelizmente. Eles faziam o sacrifício todo ano, acredito que de início tudo certinho, tudo bonitinho. Eles faziam, dessa festa começou a tomar proporções, e proporções. Aí os mais humildes, eles pegavam, já não tinham dinheiro para matar um cordeiro, porque o povo se espalhou pela terra. Havia um povo de Deus se espalhado, o povo de Israel se espalhou em todo lugar. Eles não conviviam mais só numa congregação, eles viviam espalhados, daí eles iam até o lugar aonde era, até hoje é Israel. Eles iam até aquele lugar para comemorar a Páscoa. E eles saíam das suas localidades para comemorar a Páscoa. Matar a ovelha mais bonita, o cordeiro mais bonito, mais bem cuidado, aquilo lhe custava dinheiro, sabia? Porque era o animal mais valioso, pastor Rafael, que tinha no rebanho, é um animal sem mancha, é o animal que mais pagavam. Por que pagavam caro nele? Justamente por causa do quê? Da Páscoa. Quem tinha dinheiro para comprar um animal sem mancha, fazia um sacrifício perfeito. Quem não tinha, levava qualquer coisa, porque assim eles entenderam, o que é necessário é sacrificar. Eu preciso sacrificar, a ponto
que nos últimos tempos, antes dessa leitura que nós vamos fazer, o que eles sacrificavam, eles iam até Jerusalém, o sacrifício era de pombinha, de rolinha, nem mais cordeiro era, porque era o que eles podiam comprar, os mais humildes. Deixou de ser um sacrifício, deixou de ser algo que custava, se tornou somente um ritual. E eles achavam que por assim fazer, estavam livres dos seus pecados. Ah, eu vou pecar o ano inteiro, quando chegar na Páscoa eu mato um bichinho lá e está tudo certo. Eu não tenho dinheiro para matar um cordeiro, mas eu vou lá e compro uma pombinha, e tinha comércio disso. Em Israel, em Jerusalém, tinha comércio disso, de pombo, de rolinha, de animais mais caros, de ovelha, de boi. Tinha ali o comércio, para quem tinha dinheiro fazia um sacrifício melhor, quem não tinha fazia um menor. Mas esse era o propósito do sacrifício? Sim ou não? Não. Agora vamos ler no livro de Mateus. Só que Deus sempre tem que entrar na história, porque o homem faz tudo errado. E o homem tenta encobrir as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros. Mas Deus vem mais uma vez com o seu plano perfeito. Deus inicia o seu plano perfeito de purificação total do ser humano. Coisa a qual o ser humano tentou fazer, mas não conseguiu. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José então, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino, um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus agora vem com o seu plano de novo de salvação para o ser humano, porque mais uma vez o ser humano começa a fazer tudo errado, mas só tinha uma forma. Por quem que o pecado entrou no mundo? Por quem que o pecado entrou no mundo? Por um homem. Matar animal não era o suficiente. O sangue de um animal não era suficiente. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, agora o pecado tinha que sair do mundo por outro homem. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo visitou a Maria, uma mulher que foi escolhida, separada por Deus. Foi separada para gerar o Filho de Deus. E por isso nós louvamos a Deus pela vida de Maria, nós honramos a Maria por essa escolha. Ela foi escolhida entre todas as mulheres. A palavra de Deus diz que ela foi agraciada por Deus. E ela foi escolhida para gerar a única maneira que tinha do pecado sair de dentro da humanidade. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, que nasceria como homem, para libertação, salvação, perdão dos pecados. No livro de João, capítulo 1, versículo 29. Um dia eu vou comprar um tablet também. Vai ficar mais ligeiro. Amém, está ficando moda, né? Eu continuo com a Bíblia, mas que o tablet ajuda. Vai lá. Livro de João, capítulo 1, versículo 29. O cordeiro do sacrifício para a libertação dos humanos. Até então, Deus vai lá, através do Espírito Santo, gera um filho em Maria. Ele nasce como um homem, um menino, uma criança normal, como o seu menininho. Cadê? O seu menininho está no seu colo. Seu menininho está no seu colo. Seja bem-vindo às irmãs lá da Venezuela, né, que hoje nos visita. E os demais que estão nos visitando também, amém. Ele nasceu como uma criança normal, cresceu, foi adolescente,
Não sei se ele frequentou a Mini Braque, nem a Ju Braque, Jean. Mas ele estudou, porque a palavra de Deus diz que quando ele tinha 12 para 15 anos, ele foi debater a palavra com os mestres da lei. Ele cresceu, ele brincou, eu acredito, ele se tornou carpinteiro, profissão do seu pai, José. Foi um homem como eu e você. Tinha as mesmas limitações, não sei se naquela época tinha gripe, mas acho que ele deve ter pego gripe. Como toda criança tem que vacinar por sarampo, naquela época não tinha vacina, quem sabe ele pegou, é verdade, Júlio? Não sei. Quem sabe ele deu uma topada no dedo e machucou. A palavra de Deus diz que ele cresceu como homem. Porque era necessário que ele vivesse como homem. Ele tivesse as mesmas limitações de um homem. E as mesmas fraquezas que um homem tem. Mas a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que um dia específico, preparado por Deus, aquele homem que nasceu sim, foi gerado por Maria, mas que foi colocado dentro de Maria como uma semente pelo Espírito Santo, ia começar uma jornada. Livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem que era filho de Deus, gerado por uma mulher, nasceu como homem, havia algo determinado sobre a vida dele. Que ele nasceria sim com as mesmas limitações, mas a partir daquele dia, ele não seria mais considerado somente como um homem, mas agora ele seria considerado como um cordeiro, e sobre ele a responsabilidade de tirar o pecado do mundo. Um sacrifício precisava ser feito, não mais de animais, mas agora, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem agora tinha que tirar o pecado do mundo. Só que nenhum homem nessa terra era capaz. Deus teve que enviar o quê? O seu próprio filho para cumprir essa missão. Sacrifício maior, irmão, eu imagino, e eu creio, e eu sei que sacrifício maior foi Deus olhar para o seu filho e falar: vai, filho, só tem um jeito, o homem vai perecer, o homem vai morrer em seus pecados eternamente, e a única forma de nós mudarmos essa situação, é você indo até lá, e nascer como eles são, como homem, não como um ser divino, como nós somos, mas agora nascer como um homem, e através do teu sangue, que agora é você que vai ser sacrificado, tirar o pecado que está sobre eles. A Páscoa vai muito mais além, irmão, do que nós imaginamos. Não é um coelhinho, um ovo, daqui um dia nós vamos comemorar. Não é somente uma data qualquer. Esse povo continuava com o ritual da Páscoa, pensando que por eles fazer um ritual, eles estavam sendo santificados. Não estavam. O homem mais uma vez estava falhando em tirar o pecado dele mesmo, em se redimir perante Deus. Era preciso que um homem puro, sem mancha, sem mácula, fosse sacrificado como um cordeiro, para que esse pecado saísse. Não tinha outra solução. Eu fico imaginando Deus como, se você ler a palavra, Deus tentou diversas formas, amados, de redimir o homem, de trazer o homem de volta, e não tinha mais. Agora você para e pensa, Deus Todo-Poderoso, olhando para si mesmo, perante os anjos, não sei se Deus tem conselheiro, acho que não, mas tem aqueles que acompanham Ele, falando: não tem jeito, já tentemos de tudo, tem que ser você, filho. Tem que ser você, filho. E ele veio, amados. E ele viveu. Como eu e você, limitado. Mas sobre ele, a responsabilidade que nenhum de nós íamos conseguir cumprir, a de ser sacrificado. Um animal, ele é pego
ele é amarrado. Uma vez eu falei aqui na igreja, a morte mais triste de animal que existe é da ovelha. Que a ovelha é um animal incrível, cara. Se você nunca teve a oportunidade de conhecer uma ovelha, conheça uma ovelha. Vai aonde tem, né? Não vai chegar a se apresentar, oi dona ovelha, sou eu. Não, conheça uma ovelha. O sacrifício de uma ovelha é muito triste. Sabe por quê? Quem aqui já viu o sacrifício de ovelha? Ela vai calada. É triste, amado, é triste. A primeira vez que eu vi aquilo me apertou o coração. Foi lá na casa do meu tio Norberto, no sítio em Boa Vista. Quando vai buscar a ovelha, simplesmente vai lá, passa a cordinha no pescoço dela, ela vem vindo. A ovelha é um animal muito dócil, muito manso. Tem umas que é meio brabo. Dia atrás, quem foi? A Cristina me mandou um vídeo de uma ovelha que, meu Deus do céu, quase matou um pastor a cabeçada. Mas tem umas ovelhas que dá trabalho, irmão. Tem umas ovelhas que dá trabalho. Pega a dica aí, tem umas ovelhas que dá trabalho. Mas a ovelha costuma ser dócil. E aquele dia o meu tio pegou a ovelha, fui junto com ele. Vamos pegar uma ovelha que eu vou matar uma ovelha. Eu já tinha visto matar boi, porco, já tinha animal de caça, mas ovelha nunca. Vamos lá. E ele pegou aquela ovelha e levou. E ela veio quietinha. Ele pegou, amarrou as pernas de trás dela, colocou em cima de uma forquilha a corda e ergueu ela. Ela quietinha. E a ovelha é um animal até tanto que barulhento, você escuta ela berrando o tempo todo. Mas aquela ovelha foi quietinha, e quando ele degolou o pescoço dela, algo incrível aconteceu, que aquilo me cortou o coração. Ela não berrou, não fez nada, mas correu uma lágrima no canto do olho da ovelha. Aquilo para mim me arrebentou por dentro. Me arrebentou por dentro, porque ela não berrou, ela não pulou, ela não fez nada. Cortou o pescoço porque o sangue dela o sangue da ovelha é bem forte. E se o sangue ficar na carne, dá um gosto mais forte na carne. Tanto que a lã da ovelha não pode tocar na carne. Se a lã da ovelha tocar na carne, tem duas ínguas, que chama, duas ínguas perto da virilha, que tem que ser tirada. Porque se ficar, aquela íngua também dá gosto da carne. É um animal bem minucioso para cuidar, mas assim, o que me chamou a atenção, como ela foi calada, como ela foi quietinha, ela não reclamou, ela não chorou, e eu vi só aquela lágrima, não sei se é normal das ovelhas descer uma lágrima, ou é normal, mas aquela para mim foi, caramba, e Jesus nasceu para ser ovelha, para ser cordeiro, e às vezes nós relutamos tanto em ser uma ovelha, mas ele nasceu para ser ovelha. No livro de Lucas, capítulo 29, Lucas 9. Nove, 21. Jesus sabia. Eu não sei se a ovelha animal, quando pegam ela, já sabe que ela vai ser morta. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele sabia para que Ele nasceu. Ele sabia o porquê Ele tinha vindo. Por mais que Ele era homem nessa terra. Ele já sabia. Na palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse esse fato. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja assassinado, e ao terceiro dia ressuscite. Jesus sabia para que ele estava sendo, para que ele tinha nascido, porque ele viveria, e o que ele estava pregando, ele já sabia, não aconteceu por acaso, foi pego de surpresa, ele sabia toda a sua caminhada, o que ia acontecer no final desse plano, mas ele não fugiu da responsabilidade. Livro de Lucas ainda, capítulo 23, Lucas 23, 44, e eu já estou me arrastando próximo ao término, mas para que a gente venha entender o significado
celebração que se aproxima, tão importante para nós cristãos. Jesus viveu, pregou o evangelho, pregou o arrependimento, pregou o que haveria de acontecer nessa terra, pós essa terra, prometeu vida eterna para aqueles que o aceitassem, mas o dia chegou, o dia que o sacrifício, que o cordeiro sem mancha, sem mácula, tinha que ser entregue, como pagamento pelo pecado, com pagamento para a libertação. Deus lá atrás, através do povo que estava preso do Egito, Deus pediu para que sacrificasse cordeiro para que eles fossem libertos. Agora aqui o cordeiro é o seu próprio filho, que precisava ser morto, como preço único que ninguém podia pagar, ninguém podia fazer esse sacrifício a não ser ele, tinha que ser morto para que mais uma vez o seu povo fosse liberto. E no livro de Lucas, capítulo 23, 44, a palavra diz assim: e já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o sol perdera o seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Qual é a diferença do cordeiro que libertou o povo do Egito, e agora o cordeiro sendo Jesus, que estava sendo sacrificado na cruz do Calvário? Qual era a diferença? O cordeiro que foi levado e degolado para libertar o povo do Egito, como um sinal para a libertação do povo do Egito, ele foi levado à força. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida, ele não deixou que os homens matassem, mas no último fôlego de vida falou: Pai, Pai, entrego o meu espírito por amor desse povo. Ele não foi morto na cruz. Às vezes nós falamos assim: Jesus foi matado, Jesus foi morto. Não, irmão, ele entregou a vida. Satanás podia até estar festejando aquela hora, os anjos do inferno, os demônios estavam ali festejando aquela hora. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Mas no último fôlego de vida dele, ele não deixou que a morte fosse tirada dele. Ele entregou a vida por mim e por você. É diferente de um cordeiro que foi pego à força. Não, ele foi quietinho, sim. Ele foi calado, sim. Ele fugiu, não. Mas na hora de morrer, ele não foi contra a vontade, ele entregou. Quinta-feira eu ministrei aqui a importância da oração, e a importância que eu e você temos de orar, porque o próprio Jesus, antes disso acontecer, ele celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos, num lugar onde ele escolheu. Você conhece a história? Se você não conhece, leia. Nós mencionamos essa história toda vez que nós ceiamos, a importância da Santa Ceia. Mas após ele ter ceado, ele falou, ele contou para os seus discípulos, que o corpo dele ia ser rasgado, que o sangue dele ia ser derramado, que o corpo era o alimento, era o pão que ele estava entregando. O pão que ele entregava simbolizava o corpo que ele estava entregando, o sangue que ele derramava simbolizava o vinho que eles bebiam, simbolizava o sangue que ele derramava. Mas quando ele terminou essa ceia, ele foi para o monte de Getsemane, e ele foi orar, porque ele sabia que ele era homem. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou lá com os seus discípulos, escolheu só alguns, Pedro e mais alguns, mais 2, quando ele chegou naquele monte por lá, ele falou para os seus discípulos: eu estou extremamente angustiado, eu estou sofrendo uma dor como se fosse de morte, e eu preciso orar. Por que ele sentiu angústia? Por que ele sentiu sofrimento? Ele não era filho de Deus? Era, mas ele era homem. É normal eu e você às vezes se angustiar, é normal às vezes a gente sofrer, mas qual foi a solução que Jesus achou? Ele foi para junto do Pai fazer o quê? Orar, irmão. Às vezes a gente fica cobrando, às vezes dos irmãos, cobrando, que a gente não é muito de cobrar, mas a gente fala: irmãos, venha para quinta-feira orar, venha para vigília orar,
Faz um período de oração na tua casa. Tem relógio de oração, ora. Irmão, se eu e você não precisar de oração, o próprio Jesus precisou orar. E ele foi orar, e quando ele estava orando, ele estava angustiado, ele orou uma vez, não adianta, foi lá, voltou com os discípulos dormindo, chamou a atenção, voltou, orou a segunda vez, veio de volta, os discípulos dormindo, voltou, orou a terceira vez, mas quando ele orou a terceira vez, ele chegou e acordou os discípulos, vamos, levanta, porque aqueles que vão me prender já estão prontos, vamos que eu vou de encontro a eles. Ele não fugiu da batalha porque ele estava preparado. A oração que ele fez encheu ele da convicção: o meu Pai vai me ressuscitar. É preciso que eu me entregue, é preciso que eu pague esse preço, mas o meu Pai vai me ressuscitar. E a palavra de Deus diz que ele foi, e os soldados cercou ele, veio muitos soldados. E aí você conhece a história, nós já pregamos, eu já preguei, Ricardo já pregou, a história que foi lá, Pedro vai lá, arranca a espada, tenta proteger, corta a orelha do homem, ele fala: para, Pedro. Existia até uma música que eu escutava antigamente, que o nome da música era Para Pedro. Mas agora aí Jesus falou: para, Pedro. Você riu, né, irmão? Você que escutava também. Para aí, cara. Ei, se eu precisasse que alguém me defendesse, eu pediria ao Pai e viria uma legião de anjos aqui nesse lugar para me defender. É preciso que eu me entregue. Ele se entregou, e quando ele se entregou na cruz, que ele falou para o Pai: entrego a ti o meu Espírito, ele cumpriu o propósito a qual ele veio nessa terra, a qual ele foi sacrificado. Abre lá no livro de João capítulo 19, para complemento, e agora eu prometo, estamos acabando, só falta mais uns 5 versículos. João 19. Eu estou em Lucas, por isso que eu não estou achando. Vai lá, João 19. Versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, e então embebeceram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo, e ergueram até a boca de Jesus. Então assim experimentou o vinagre, e exclamou: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E porque era dia da preparação, preste atenção nessa parte, e porque era dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e tirasse o seu corpo. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas dos primeiros, e em seguida o outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que disso presenciou, disso deu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creias. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para
para aquele a quem transpassaram. Nessa oportunidade, amados, quando ele furou com a lança o lado de Jesus, a palavra de Deus diz que saiu água e sangue, ou seja, todo o seu sangue estava sendo o quê? Derramado. Não havia nenhum outro sangue sobre Jesus. Agora vamos lá, para terminar mesmo, sério mesmo, não estou mentindo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Alguém liga o ar, pelo amor de Deus. 1 Coríntios 26. Perdão. 1 Coríntios 6, oh Jesus. Irmãos, ora para mim comprar um tablet que é mais fácil. Vai lá, 1 Coríntios 6, 19 ao 20, oh Jesus. Aleluia. Para concluir, vocês entenderem como uma coisa tem a ver com a outra. Assopra aí, Valdecir, que está quente. Vai lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós. Sem brincadeira, agora Mateus 26, 27, agora deu. Para concluir. Mateus 26, do 27 ao 28. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e em seguida tomou o cálice, deu graças, e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. Para conclusão, o sangue do Cordeiro foi passado aonde? Lá em Israel, nos umbrais em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 26, a palavra de Deus diz o quê? Versículo 27, diz o quê? Em seguida tomou o cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado por vós. Sobre quem ele derramou o sangue? Sobre quem ele derramou o sangue, igreja? Sobre aquele que é morada do seu Espírito. O que é morada? O que é uma morada? É uma... Primeiro, o sangue foi passado em uma porta de uma casa para que o mal não entrasse. Agora, o sangue é derramado sobre uma casa, que é você, para que o pecado não reine sobre você, para que o mal não domine sobre você, para que o espírito de morte, que leva à morte eterna, não tenha êxito sobre você. Mas quando o espírito da morte vier, ele não vai te levar, ele não vai te consumir, porque esse sangue pagou um preço, a qual Jesus disse: está consumado. A palavra consumada era usada como dívida paga. Quando uma pessoa falava: está consumada a nossa dívida, ou seja, a dívida está paga. A dívida foi paga por Jesus, para que hoje o sangue fosse derramado pela tua vida, pela minha vida, para que diabo, para que Satanás não tivesse mais poder sobre eu e você. Hoje nós carregamos a mesma marca, a marca que estava sobre os umbrais, hoje está sobre a nossa vida. E foi Jesus que derramou, e foi Jesus que marcou, e muitas vezes nós abrimos mão dessa marca. Eu quero te convidar, se coloque de pé.